Hoje, a gente vai mergulhar naquilo que é a espinha dorsal de todo o raciocínio, a linguagem que constrói os mundos da matemática e da computação a partir do zero. Vamos desvendar a estrutura que nos dá certeza. Ok, vamos pensar nisso. A primeira coisa que talvez venha à mente é números ou códigos, certo? Mas, na verdade, a resposta é mais profunda. A verdadeira linguagem, o sistema operacional do pensamento lógico, é a própria lógica. Para aprender qualquer linguagem, a gente sempre começa pela unidade mais básica. E no universo da lógica, essa unidade fundamental, o nosso átomo do raciocínio, é a proposição. Então, o que exatamente é uma proposição? Bem, é uma afirmação que pode ser classificada sem nenhuma ambiguidade como verdadeira ou falsa. Não existe meio termo. No mundo da programação, isso é o que a gente chama de valor booleano, a base de toda e qualquer decisão que um computador toma. Vamos ver a diferença na prática. 7 é maior que 3. É uma proposição bem clara e verdadeira. 3 é divisor de 11 também é uma proposição, só que nesse caso falsa. Por outro lado, perguntas como que horas são ou ordens do tipo vá tomar banho não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, por isso elas não são proposições. Certo. Agora que a gente já tem os nossos átomos, as proposições, como é que a gente combina tudo para formar ideias mais complexas? A gente usa os conectivos lógicos. Se as proposições são as palavras, os conectivos são a gramática do nosso sistema. O conectivo mais simples de todos é a negação, o nosso não. A única função dele é inverter o valor de verdade de uma proposição. Se P é verdade, não P é falso. É o famoso operador de exclamação em muitas linguagens de programação. Simples assim. E essa tabela verdade é a prova visual disso. É como se fosse um espelho. Se a proposição P é verdadeira, a negação dela é falsa. Se P é falsa, a negação se torna verdadeira. Em seguida, a gente tem a conjunção, o nosso E lógico. Aqui a regra é bem exigente, tipo um operador end-end na programação. Para que a frase composta P e Q seja verdadeira, as duas partes, tanto P quanto Q, precisam ser verdadeiras, sem nenhuma exceção. Olhem só a tabela. Notem que só existe uma única linha onde o resultado é verdadeiro. É o caso verdadeiro e verdadeiro. Em qualquer outra combinação, se tiver um falso no meio, a estrutura toda já se torna falsa. É a base de qualquer condição que exige que múltiplos critérios sejam atendidos. Agora vamos para o conectivo OR, a disjunção. Ele é o oposto otimista da conjunção, como o operador OR, que permite que um programa continue se pelo menos uma das condições for atendida. A frase P ou Q é quase sempre verdadeira. E a tabela verdade confirma isso. Vejam só, 3 resultados verdadeiros. A única maneira de uma disjunção ser falsa é se as duas proposições originais forem falsas. Em todos os outros cenários, basta uma verdade para que tudo seja verdade. E agora chegamos ao condicional, o famoso se então. Este aqui é crucial e às vezes um pouco contraintuitivo. A regra é a seguinte: uma promessa do tipo se P, então Q, só é considerada quebrada, ou seja, só é falsa, em um único cenário, quando a premissa é verdadeira, mas a conclusão é falsa. E essa tabela ilustra perfeitamente esse ponto. O único falso está na segunda linha, verdadeiro implicando em falso. É o único cenário que quebra a promessa. Partir de uma falsidade, por exemplo, permite chegar a qualquer conclusão sem quebrar a lógica. É a estrutura fundamental por trás de todo o comando if-then em qualquer algoritmo. Com essas ferramentas, a gente pode finalmente testar a força de uma afirmação. E algumas afirmações são tão fortes, tão bem construídas, que são verdadeiras por natureza. São as tautologias. Uma tautologia é uma verdade lógica universal. Não importa se as peças que a compõem são verdadeiras ou falsas, a estrutura da frase garante que o resultado final vai ser sempre verdadeiro. É a certeza em sua forma mais pura. Então, como é que se prova que algo é uma tautologia? Seguimos um método, um algoritmo para verificar a verdade. A gente constrói uma tabela verdade completa. Primeiro, listamos todas as possibilidades. Depois, calculamos as partes de dentro para fora e, no final, verificamos a coluna de resultado. Se ela só tiver V, bingo! É uma tautologia. Agora, vamos subir um nível, da frase para o argumento completo. Não basta ter proposições verdadeiras. A gente precisa que a conexão entre elas seja a prova de falhas.
E é isso que chamamos de validade. O ponto crucial é este. Um argumento é válido não porque suas premissas são verdadeiras, mas porque a sua estrutura é perfeita. Se as premissas forem verdadeiras, a validade do argumento força, garante que a conclusão também seja verdadeira. É como se fosse uma máquina de transferir verdade. E esta citação resume tudo. Demonstrar algo, provar um teorema, é exatamente mostrar que a estrutura do seu argumento impede aquele único cenário que quebra o condicional, um verdadeiro que leva a um falso. E com isso, a gente chega ao grande palco da matemática discreta, a demonstração. É aqui que todos os nossos conceitos, proposições, conectivos, validade, se unem para construir conhecimento de uma forma rigorosa. Pensa só, uma prova matemática nada mais é do que um grande argumento onde a afirmação "se a hipótese é verdadeira, então a tese é verdadeira" é uma tautologia. É uma verdade estrutural, inabalável, a base de como a gente garante que os algoritmos funcionem. E para construir essas prosas, matemáticos e cientistas da computação usam diferentes estratégias. A prova direta, a prova por contraposição ou até por absurdo. São todas ferramentas para construir um argumento válido e mostrar que sua estrutura é uma verdade universal. Para fechar, fica uma reflexão. Se um programa de computador é, na sua essência, uma longa e complexa prova lógica, o que é um bug? Talvez seja simplesmente uma falha na validade do argumento, o momento em que a verdade das premissas não conseguiu garantir a verdade da conclusão. É a lógica nos mostrando da forma mais prática possível onde o nosso raciocínio falhou.